Uma água. Opa, então, estamos aqui, conforme combinado, com 5 minutinhos de atraso, mas está tudo bem. Estamos em casa, não é isso? Então, estou aqui, primeiro ajustando aqui, né, para fazer o nosso live com o Bira, que já está aqui comigo. Bom, vou copiar aqui o link da página, né? Bom, de qualquer forma, né, enquanto isso, né, eu tenho aqui a grata satisfação, né, de ter aqui na tela comigo o Biratan de Souza, o nosso conhecido, queridíssimo Bira, certo? Bira, eu tenho uma recordação muito boa com ele, porque o Bira foi assim a primeira vez que eu me vi militante, né, político, né? Foi fazer assim, meus primeiros passos de militância política, já estava lá o Bira lá com o megafone dele. Eu, em 88, 89, eu já fotografava ele lá com aquele megafone lá na Calçada da Fama, contra tudo e contra todos, lá sozinho, né? Que lição, assim, sabe? Uma coragem, assim, numa cidade dessa, assim, que é muito conservadora, isso para mim foi marcante, para um aquariano como eu. E aí, Bira, conta pra gente aí, né? Conta aí, atualiza a galera que não tiver um tempo, né, nas redes e tal, né, a partir dessa minha história aí, o que você quiser lembrar. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui, colocando nas redes aí o nosso vídeo. Uma saudação aí. Saudações socialistas, democráticas. Obrigado pelo convite, Léo. Foi um convite maravilhoso. A gente poder bater um papo, né, assim, com as amigas, os amigos, contigo, sobre questões de Teresópolis, né? Eu fiquei muito tempo afastado, né? Quer dizer, na verdade, a minha atuação político-partidária aqui em Teresópolis se encerrou no dia 31 de dezembro de 2004, quando foi o último dia do mandato, do segundo mandato de vereador, né, que eu exerci pelo Partido dos Trabalhadores, e, a partir daí, eu me afastei das atividades político-partidárias em Teresópolis e fui me dedicar mais intensamente ao que eu já estava fazendo, enfim, que era a atividade acadêmica lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, como professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, eu de fato, me afasto um bocado da vida do cotidiano aqui de Teresópolis, né? Minha esposa e eu continuamos morando aqui, os nossos dois filhos, o Pedro e o Gabriel, continuaram no Rio de Janeiro, continuam morando lá. Então, eu fiquei nessa história de subir e descer, como muitos teresopolitanos e teresopolitanas fazem, e muitos que não são de Teresópolis, mas que resolvem morar em Teresópolis fazem, né? Que é trabalhar fora de Teresópolis. Eu digo isso, abrindo um parênteses, porque é uma questão importante, né? Sobre o tema geral que você colocou aqui, os desafios urbanísticos de Teresópolis, um dos grandes desafios, e que não deixam de ser desafios urbanísticos, é a questão do trabalho e da renda, né? Você tem um número enorme de pessoas e crescentes ao longo dos anos, e isso eu vivi intensamente, de pessoas de todos os ramos de atividade que saíam daqui de manhã, numa segunda-feira cedíssimo, pegavam os ônibus aqui para o Rio, por exemplo, de 5h15, de 5h30, 5h15 depois, e trabalhadores da indústria da construção civil, trabalhadores domésticos, né? Professores, vários tipos de atividades. As pessoas iam para fora de Teresópolis, iam para Magé, para Guapi, para o Rio de Janeiro, para o Niterói, porque aqui não tinha capacidade de inseri-los no mercado de trabalho. É um absurdo. Município com 180 mil, você não ter condições de mercado de trabalho para uma massa enorme de pessoas. Então, eu, de um lado, me afastei do dia a dia, mas, de outro lado, eu consegui conviver com muitas pessoas que continuavam aqui muito intensamente. Então, eu continuei também sabendo de muita coisa que acontecia aqui, dos escalabros da cidade, do município de Teresópolis, e todo esse conjunto de situações que levaram Teresópolis a chegar num estágio que eu, particularmente, considero dramático, sob todos os aspectos.
Eu acho dramático sob todos os aspectos. E aí não é só em função de um contexto, de uma conjuntura da Covid-19, não. A Covid-19 apenas trouxe à tona mazelas, tá certo? Situações de iniquidade que vivemos aqui há muitos anos, foi se agravando ao longo do tempo. Então, eu me afasto, voltei, agora me aposentei recentemente da universidade, porque aos 63 anos, né, já com 40 e tantos anos de contribuição da Previdência Pública, né, Previdência Social, e aí agora eu estou mais tempo aqui em Teresópolis e tendo o prazer de participar desse papo contigo. Então, a gente está aí agora, né? Quer dizer, diante aí de alguns desafios, né? De algumas polêmicas que estão rolando na cidade, né? Uhum. E eu faço parte do conselho da cidade dessa última gestão que está terminando esse ano, foi a primeira vez. Eu já faço parte do conselho do Comparnaso também, que me aproximou muito de uma pauta ambiental consistente, né? Porque o ambiente do Parque Nacional, de pesquisa, as pessoas que vão para lá, né, é a nata ambientalista, né, a nível Brasil. Então, ali você, só de estar naquele ambiente, você já está, né, envolvido, está sendo abastecido do que há de melhor. E aí, nessa questão, então, para mim está sendo um grande aprendizado esses últimos 4 anos, os últimos 3 anos no Parque Nacional e agora os últimos 2 anos, terminando agora esse ano, o meu mandato de conselheiro da cidade, onde a gente está debruçado, ou seja, o desafio é fazer a revisão do plano diretor. Sim. E que, na verdade, foi para além do desafio de fazer a revisão do plano diretor, que já estava atrasada desde 2016, porque a previsão era fazer a revisão 10 anos depois. 2006, mais 10 anos, 2016. E aí, o que aconteceu? A gente pôde observar, né, como é que funciona o conselho, que, a princípio, no papel é paritário, mas na prática não é. Entendeu? Porque você vê que a sociedade civil ela é combalida no sentido de que são profissionais liberais, pessoas que não podem ir sempre, enquanto, do outro lado do poder público, as pessoas saem dos seus gabinetes e estão lá na determinação de cumprir uma ordem de ir lá votar em pautas que eventualmente sejam de interesse do poder público. E aí, para além disso, a gente via as manobras, e aí foi um aprendizado muito interessante sobre mobilidade urbana, né, sobre alguns regramentos, desde código de obras também, as comissões, e aí a gente se depara com alguns pontos assim bem polêmicos, né, que tratam do plano diretor no quesito habitação de interesse social, que a gente percebeu que é uma pegadinha, né, porque o pobre mesmo não tem acesso que deveria, e em nome dele se conseguia vantagem, ou seja, em nome de ser de interesse social, né, passavam por cima de falta de estudo de impacto de vizinhança, por falta de estudo de impacto ambiental, passava-se por cima até do próprio zoneamento puro e simples. Você veja que lá no Parque do Imbuí, na cascata do Imbuí, tem lá um prédio em nome do Minha Casa Minha Vida, que ao invés de ser uma casa, né, quer dizer, dentro do zoneamento, uma casa de até 3 andares, são prédios de até 5. E isso a prefeitura permitiu, baseada numa falta de uma interpretação diferente da nossa, de conselheiro que entra lá. Então, a reboque disso ainda veio, né? Isso são pautas para a gente desenvolver aqui, né? Então, a reboque disso, quer dizer, além disso, a gente ainda vê, né, a condução que o governo deu na questão do acordo celebrado lá naquele terreno da Sudantex, que é um terreno de 170 e poucos mil metros quadrados, né, e que é objeto de uma condenação ambiental que em 2014 estava 22 milhões de reais e que, ou seja, a prefeitura aceitou um acordo, né, escolhido pelo réu. Então, o réu escolheu toda a nervura da carne, o osso, deu para a gente, para o município, e ficou com o filé
temperado ainda, entendeu? Então, assim, a gente tem aí, né, um acordo horroroso, né, em que quando a multa deveria ser revertida, tá, em terreno, para depois se pensar em fazer bairro, depois se pensar em fazer sede de prefeitura, não. Fizeram uma enrolada, aproveitando, né, o vácuo do poder, porque a gente ficou trocando de prefeito aí ao longo de 5, 6 anos, então você via lá nas atas de reunião que tinha lá na reunião o advogado do Ricardo Haddad e aí um funcionário lá da Secretaria de Planejamento, ou seja, já começa perdendo. Então, cada reunião, a cerquinha foi avançando para dentro do terreno do outro, sabe aquela metáfora, né? Então, nós estamos diante agora desse problema, e aí os conselheiros da cidade que ficaram insatisfeitos com as conduções que foram feitas e a pressa que eles estavam imprimindo, né, nessa revisão, nós criamos o Planeja Terê, que é um conselho paralelo. Né? É um conselho para discutir saneamento, um conselho para discutir zoneamento urbano e para tentar fazer com que para frear esse crescimento desordenado que a cidade que vai alejar a cidade. Então, assim, essa conversa contigo aqui, ela é muito proveitosa no sentido até das pessoas falarem, olha, o Bira, ele fez uma palestra maravilhosa para o Conselho ano passado, ele fez uma palestra, ou seja, e você já esteve aqui em casa e a gente conversou, meus olhos brilharam com a sua fala. Então, assim, essa análise, né, devolvo a bola para você começar e enfim, comentar a partir do ponto que você quiser. Veja só, Léo, as questões que você elencou aí são bem o retrato do caos que nós nos encontramos, né? E eu vou pegar assim, um gancho, vou abordar algumas questões aqui para a gente bater. Antes de você entrar, eu vou dar umas palhas aqui para o povo que está nos assistindo, tá bom? Então, tem aqui o Wallace Alves Cabral. Está dando para ler aí a fala dele? Sim. Grande Bira, companheiro de parlamento, meu amigo, meu professor da vereança. Boa noite, Léo e Bira, saudade. Tem aqui o Vinícius. Quando o Bira assumiu o primeiro mandato dele, enfrentou luta com o plano de diretor e tem no jornal de 88 que mostra Bira antes de assumir o mandato, já falando do plano diretor da época. Aí, ó. É isso aí. Boa noite, Cláudia Watkins. Olha só. Então, aí o pessoal aqui, ó, o José Nasser, parabéns, Léo, pelo nível dos debates propostos, certo? E aí temos aqui, enfim, o povo lá, muitas saudações, para sintetizar. Ótimo. Né? É isso, o Beto Selig, lá da Feira Agroecológica, satisfação de estar com vocês, Léo e Bira. Valeu. Entendeu? E nós, no momento, estamos com 44 pessoas nos assistindo. Então, vamos que vamos. Bacana. Muito feliz com isso. Um fraterno abraço a todos, né? E a todas as amigas que estão nos assistindo, acompanhando de uma maneira ou outra, interagindo, apesar das dificuldades de comunicação, né? Nós começamos atrasado. Por quê? Porque é aquele velho e antigo processo de privatização dos serviços essenciais no Brasil, né? A questão da comunicação no Brasil, em todas as suas vertentes, sofre um processo de dilapidação do interesse público e se transforma numa mercadoria a ser explorada de forma gananciosa pela iniciativa privada. Então, antes de entrar, nós tivemos um atraso aqui, né? Porque a provedora daqui, Oeste, deu problema, mais uma vez, hoje foram 2 problemas, e a Vivo, pelo telefone, pelo celular, também deu problema. Quase não estamos quase conseguindo fazer essa transmissão por conta disso. Veja como as mazelas macro elas acontecem no micro, no local. E eu vou pegar aqui alguns ganchos, questões que o nosso papo, inclusive na sua casa e tudo, foi super agradável com a Marise também. Eu acho que essa nossa conversa, quando você puxa essa grande questão, quer dizer, esse grande universo de discussão, Teresópolis e seus desafios urbanísticos, você, ao traçar um pouco o que você está fazendo e vem fazendo nos últimos anos, você já deu assim, um pontapé inicial muito interessante, que é o seguinte: de fato, nós temos uma discussão sobre os direitos humanos, uma discussão sobre os direitos à vida,
E direitos humanos não significam direitos apenas às pessoas, ao ser humano, pessoas humanas, mas a todas as formas de vida e, por extensão, né? E hoje as Nações Unidas reconhecem dessa maneira a Terra como sujeito de direitos, como nós, seres humanos, como as outras vidas no planeta. Então, o planeta Terra é sujeito de direitos, ou seja, a vida do planeta é algo que todos nós, principalmente a nossa responsabilidade é muito grande de garantirmos a qualidade da vida da nossa terra, que é a nossa grande casa. Então, quando você fala da tua experiência no Conselho da Cidade, no Conselho do Parnaso, né, do Parque Nacional Serra dos Órgãos, você mostra claramente, pela tua prática, que as discussões sobre o ambiente construído pelos seres humanos, ou seja, os ambientes culturais e os ambientes ditos ambientes naturais, não são ambientes que vivem em conflito em função de uma prática social doentia, às avessas, onde o bem terra, e no sentido amplo, passa a ser uma grande mercadoria. O planeta, para aqueles que detêm o poder econômico e político, não só no Brasil, mas no planeta como um todo, fazem da Terra uma grande mercadoria. Daí a migração das pessoas, daí a exploração de um bem finito, como a água e como o próprio solo, serem tratados não como bens, mas como mercadorias, que devem ser trocadas, alugadas, devem ser retiradas dela, tá certo? A sua essência, que a essência é como algo que permite a vida. Então, quando você trabalha essas questões e dá o exemplo da moradia, nós estamos falando da moradia micro no sentido da sua dimensão mais física do que da sua dimensão essencial. Porque quando você fala da moradia, e é uma discussão central, como mazela em filosóficos no Brasil, nós vemos o seguinte: nós temos que tratar as condições de moradia das pessoas. E essa discussão se trava, sim, no Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade é um instrumento poderosíssimo de controle social sobre políticas públicas. E quando se fala Conselho da Cidade, não está se falando da cidade no sentido, no estrito senso, no sentido das aglomerações e nos aglomerados urbanos, mas é do município como um todo, ou seja, as áreas urbanas e as áreas rurais do município. E esse outro conflito que é falacioso, é mentiroso, o conflito de interesses urbanos e interesses das áreas rurais, não existe de fato. Nós temos, assim como trabalhar a questão urbana, dos assentamentos urbanos, em relação ao ambiente natural, nós temos também tratado os assentamentos humanos nas áreas urbanas como nas áreas rurais. Um centro urbano, por exemplo, lá em Pessegueiro, é uma área urbana, uma área rural, predominantemente rural. Mas existem, eles estão presentes em todos os lugares. E o déficit habitacional, a falta de moradia para a população, existe tanto lá em Pessegueiro como aqui na Barra do Rio. E ampliada também, né, na tragédia. Né? Aí você tem outro problema. Né? Exatamente. E essas tragédias são decorrentes também, não só apenas das forças da natureza, digamos assim, né? Mas são das forças humanas. O nosso movimento no planeta, de como nós agimos face à própria existência das condições amplas da natureza, como se nós não fôssemos parte da natureza. É curioso isso. Aqui em casa nós temos aqui a casinha do João de Barro, que ela já estava desabitada, por isso ela está aqui já há mais de 30 anos aqui em casa, na estante. Essa casa João de Barro é tão moradia, foi tão moradia quanto a nossa casa. Eu não posso entender que a nossa casa não é natural, ou eu sou um alienígena, eu vim de outro planeta. Eu sou natural, o que eu produzo é algo natural. Agora, se o que eu produzo como algo natural gera conflitos em relação à existência das outras formas de vida, inclusive da vida humana, é outra história.
Então, quando você tem uma experiência no Conselho da Cidade, no Conselho do Parnaso, do Parque Nacional, há de se discutir muita coisa. Por que o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um parque tão importante? Ele é um dos primeiros parques do Brasil, da década de 40. E ele tem uma característica interessante, que esses parques criados naquela ocasião são parques que tinham essa vertente também do lazer, da recreação, da visitação pública, diferente de outras unidades de conservação, inclusive parques nacionais, que não têm essa característica. Então, Teresópolis tem algo fantástico, um dos maiores parques e mais antigos parques nacionais do Brasil, onde a ciência, tá certo? Onde a proteção do meio ambiente, onde a ciência, a cultura, a educação ambiental, o lazer, a recreação podem conviver de forma harmônica e não destrutiva. Agora, na medida em que o lazer se torna mercadoria, assim como a moradia se torna mercadoria, tudo deixa de ser bem para ser mercadoria, nós temos uma situação de conflito terrível, terrível. E os fóruns para isso são os conselhos municipais. É o Conselho do Meio Ambiente, é o Conselho da Cidade, é o Conselho de Saúde, o Conselho da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso, da Mulher, da pessoa com deficiência. Esse conjunto de conselhos são importantíssimos porque eles permitem, na prática, a participação da sociedade de forma equitativa, junto aos poderes públicos, os setores privados, capital, enfim, para traçarem políticas públicas e, mais do que isso, fiscalizarem. Porque não adianta, fechando esse raciocínio, discutirmos essas mazelas se não discutirmos sobre como se financia políticas públicas para implementá-las de forma eficiente a garantir os direitos sociais e os direitos individuais de cada pessoa. A se garantir a vida como um todo em Teresópolis, com qualidade, à frente dos interesses pecuniários, dos interesses pequenos e gananciosos daqueles que se sentem efetivamente donos das coisas e donos, inclusive, das pessoas. Infelizmente. E a gente vê o seguinte, que a diretriz do plano diretor ela é clara quando ele estabelece, através dos seus centenas de artigos, que é como se fosse um guarda-chuva sobre um monte de artigo determinando uma diretriz que é Teresópolis, ou seja, a diretriz é que Teresópolis cresça, que a cidade, o município cresça de uma forma sustentável e que ele seja bom para todas as pessoas. Então, quando você submete essa diretriz, que é o guarda-chuva que sobrepõe todos os outros artigos que dão o regramento, né, o que apontam outras diretrizes, vamos imaginar, a partir desta maior, né, diretrizes galhos, né, diretriz tronco, que eu estou falando. Aí você vê que elas já, as práticas já não dialogam e já fogem. Né? Como que você vai manter com qualidade 400 famílias morando no fundo da cascata do Imbuí, e seja ela, e eu não estou entrando no mérito dessas famílias serem ricas ou pobres. Eu estou entrando no mérito dessas famílias, 400 famílias morando num lugar onde a rua de acesso é estreita, o abastecimento, o sistema viário, né? Ou seja, toda a infraestrutura que deveria, quer dizer, planejada, quer dizer, compatível para esse adensamento populacional, não existe. Não existe. E aí você vai questionar a prefeitura, ela vem com um penduricalho de um monte de gatilho, de defesa de tese que mal enjambrado. E aí, sabe, a gente vai... É muito complicado. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho muito legal no Planeja Terê, que é um grupo organizado, né, um grupo multidisciplinar, né? Eu faço parte daquelas, eu sou conselheiro e tal, mas eu sou bem midiático, aprendo muito com outras pessoas que têm técnicos ambientais, sanitarista, médico, advogado, né? Então tem todo um misto de pessoas tendo um cuidado na hora de elaborar os relatórios e discutir a cidade, que eu não vejo, que eu não vi lá
no Conselho da Cidade, entendeu? Por diversos motivos. Então, a gente, quando vê, né, esse cuidado e tal, a gente conseguiu fazer petições, conseguiu, através dessa mobilização, provocar uma CPI na Câmara Municipal, que, por acaso, agora já até estranhamente parou, mas a gente vai cobrar. Fizemos petições, conseguimos que o Ministério Público Federal ele aconselhasse, né, como é que se diz? Recomendasse à Prefeitura, né, a cancelar todas as licenças desse perfil parecido com esse condomínio lá do que já está de pé, né? E já está de pé. Hoje de manhã eu vi uma cena, eu recebi da amiga Rita Valadão, que está aqui acompanhando a gente. Ela mandou ela filmou a matéria, né, de hoje lá do primeiro Jornal da Manhã da Globo, né, do Robocop, filmando a demolição de um prédio de 4 pavimentos que a milícia construiu lá em Rio das Pedras, por cima de uma APA. Entendeu? Então, esse é um outro, eu digo, independente de ser milícia ou não, você tem aí, ou seja, assim, isso é uma atitude, por exemplo, é difícil a gente ver uma ação do Ministério Público que determine a demolição de uma coisa que foi feita. Então, quando a gente às vezes chega tarde, já está lá o prédio pronto e nenhum juiz tem peito de chegar e mandar demolir mesmo. Claro. Tá errado, né? Tá errado. Então, o que acontece? Aí gira aquela magiquinha, o TAC, né? É a mágica, o tal do TAC, né? Que, ou seja, é um arrego. E aí, meu amigo? Então, Léo, veja como as coisas amigas e amigos que estão acompanhando aqui, participando da conversa. O comentário da Manuela, ó. Teresópolis tem 3 parques nas 3 esferas: Parque Nacional da Serra dos Óculos, Parque Estadual dos Três Picos, maior unidade de conservação do estado do Rio de Janeiro, e o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, fora as capitais. Teresópolis é uma das poucas que tem 3 unidades de conservação nas 3 esferas. Olha só, né? Um abraço também para a Manuela. Há muito tempo que não a vejo. Veja o seguinte, o Marquinho Habib mencionou uma matéria de 88, em que eu falava sobre o plano diretor. 1988. Por quê? Na ocasião, era presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Teresópolis e estava num processo de luta pela Constituinte livre, democrática e soberana, que já estava em curso anos antes. E, na ocasião, nós queríamos que Teresópolis, tá certo, participasse desse processo, já apontando para a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a Constituição Municipal, que é a lei orgânica, tá certo, que cascata 88 Constituição Federal, 89, 90, não é isso? Constituição até chegar ao município os municípios do Brasil. E, na ocasião, nós estávamos propugnando, e isso foi uma vitória de um movimento nacional muito amplo, pela reforma urbana e pela reforma agrária, além da reforma educacional, etc, etc. Por quê? Porque nós queríamos ver inscrito na Constituição Federal o que foi colocado em 2 artigos apenas, mas fundamentais, o artigo 182 e 183 da Constituição Federal, sobre política urbana, onde trata o solo como um bem fundamental e a propriedade e a função social, melhor dizendo, a função social do solo. Deixa de prevalecer o interesse privado sobre o solo, seja ele público ou privado, para prevalecer o interesse social. Isso é fundamental. Aquilo ali foi a conjunção do que existe mais importante e avançado em termos de política urbana, o que gerou, anos depois, no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que, por sua vez, instrumentalizou a política urbana no Brasil como um todo. Juntou um conjunto de experiências, de leis, de normativas que tratavam de política urbana, sobre todos os aspectos, do ponto de vista legislativo, jurídico, do instrumento de política e ação urbana
objetiva, o estudo de impacto de vizinhança, o estudo de impacto ambiental, são vários instrumentos importantes de política urbana, o IPTU progressivo no tempo, tá certo? Né? Vários instrumentos. E veja o seguinte, naquela ocasião nós vimos que não bastava isso, bastava, isso era importante, mas era fundamental o controle social sobre a política urbana. Daí está inscrito na legislação brasileira, na Constituição, inclusive Constituição do Estado e na Lei Orgânica dos Municípios Brasileiros, a obrigatoriedade do plano diretor sobre a responsabilidade do município. Ou seja, a gestão sobre o solo urbano dos municípios passou a ser de responsabilidade do município, o que não era antes. Ao longo de todo o processo da ditadura militar implantada em 64, civil-militar de 64, isso aí foi sendo aniquilado completamente. Todos os embriões de luta pela reforma urbana, que é uma luta antiga, desde a década de 50 e 60, olha só. Então é interessante que a gente vê que essa luta ela desemboca no quê? Num conjunto de leis fundamentais que garantem a participação democrática da sociedade, dos diversos setores da sociedade, sem excluir nenhum setor. Nós não queremos excluir, por exemplo, os representantes do grande capital especulativo, imobiliário especulativo. Eu quero ter o prazer de discutir com eles o porquê que eles propõem a devastação, a aniquilação da cidade, né, das áreas urbanas, em benefício do capital e não procurando priorizar o interesse da sociedade. Eu quero discutir com eles também, eu quero discutir com todo mundo. Porque numa decisão democrática, que se dá por maioria, de um conselho que é composto desses vários segmentos, essa decisão democrática vai traçar rumo às políticas públicas e o financiamento. Daí nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, numa estrutura federativa, os conselhos articulados com os fundos. O fundo, a questão ambiental no Estado do Rio, tem um conselho, tem um fundo estadual de conservação da natureza e desenvolvimento de políticas urbanas articuladas a isso. E o conselho municipal, o fundo municipal. Isso daí foi uma experiência construída para várias políticas públicas setoriais, com base numa política que é exemplar para o mundo, que é a reforma sanitária do Brasil na década de 80, com a constituição do SUS. Olha como as coisas todas têm a ver. Quando é construído o sistema único de saúde, ele traz um princípio fundamental que pode ser trabalhado nas diversas outras políticas públicas, que é da unicidade, ao mesmo tempo da descentralização, ao mesmo tempo da hierarquização, ao mesmo tempo do financiamento público baseado no atendimento universal com direito fundamental à saúde. Então, o direito fundamental ao solo, seja urbano ou rural, é tão importante quanto o direito fundamental ao trabalho, à saúde, tá certo? Porque senão nós não conseguimos viver com qualidade. Então, isso tudo faz parte, isso tudo é engendrado. Por isso que hoje nós observamos que, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, certo? Quando o capitão Bolsonaro assume a presidência da República, os primeiros atos dele foram quais? Destruir conselho, exatamente. Toda a estrutura federativa de organização e participação social para as políticas públicas sendo destruída. E não só isso, dos pés à cabeça, porque foi destruindo os conselhos. O Conselho da Cidade, que é o Conselho Federal, que é o Conselho Nacional da Cidade, depois nos estados e depois nos municípios, por obrigação de lei, porque senão não recebe determinadas verbas públicas, se não constituir o plano diretor, se não constituir o conselho como órgão fiscalizador e elaborador de políticas públicas desse e aí veio o Supremo. Né? O Supremo foi e inverteu, porque quando ele quis extinguir 500 conselhos ele não consegue. Só, ele decretou a extinção de 500 conselhos numa canetada só, e aí disse assim, o conselho que quiser
provar que existe, é ativo, prova que eu devolvo a existência. O Supremo falou assim, não, vamos inverter isso. O conselho que você provar que não funciona, aí você inverte. O que não se viabiliza, por quê? Veja o seguinte, paralelo à questão, vamos ser, né, puxando também para a questão ambiental, no sentido amplo, que envolve as questões urbanas, nós temos o quê? O Conselho de Saúde, por exemplo, é um conselho de vanguarda, replicado em várias partes do mundo, como a estrutura do SUS aqui no Brasil. Então, o que eu quero dizer, basicamente, é o seguinte: nós temos a questão das contas públicas de saúde, são feitas através do Fundo Municipal de Saúde. Inclusive, os repassos interinstitucionais e infraestruturais aí são feitos através do Conselho Municipal, que tem sob a guarda de quem? Quem fiscaliza o Conselho? Quem fiscaliza essas verbas? O Conselho Municipal de Saúde. É o Conselho Nacional Municipal de Saúde que fiscaliza e aprova ou desaprova o orçamento e a aplicação do orçamento. As contas em saúde do município tem que passar pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde, depois vai para a Câmara, que é o órgão fiscalizador fundamental, que é o Poder Legislativo. Mas tem que passar antes pelo Conselho. Se não for aprovado pelo Conselho, a Câmara não tem como aprovar, seja do ponto de vista ético e moral, seja do ponto de vista legal, porque a instância que aprova primeiro é o Conselho. Veja a importância disso. Quando ele tenta destruir essa estrutura, ele está destruindo a estrutura federativa. Ele está destruindo aquilo que é de mais importante ao rompermos com tudo aquilo que existia antes do modelo colonial, né, e depois do nosso império, para chegarmos a uma república e construirmos uma república federativa, de caráter democrático. Então, rompendo essa estrutura de participação, de controle social sobre as verbas públicas, portanto, sobre financiamento público de políticas públicas, o desgoverno Bolsonaro fez o quê? Tentou quebrar a coluna para desmontar isso e levar a cabo a sua política nefasta de privatização de tudo. Ou seja, o Estado tem que ser mínimo, o que vale a iniciativa privada para tudo, vamos privatizar tudo. Essa orgia que nós assistimos no Ministério da Educação, ela está replicada no Ministério da Saúde. Nós temos um interino até hoje que não entende o mesmo DNA. Uma pessoa que eu não sei se sabe distinguir esparadrapo de band-aid, entendeu? Como é que é? É um ministro interino. Que isso? O camarada não tem a menor noção de nada. A educação, por quê? Porque a ideia é a privatização dessas políticas públicas e a política urbana está inserida nesse contexto. Quando você cita o caso da Sudantex, do terreno, né, da antiga Sudantex, e pelo que você me contou, pelo que você me mandou a respeito disso, a gente vê o seguinte: o poder público municipal ele passa a atuar, nesse caso específico, eu não sei, talvez até me processem, né, pelo que eu vou dizer, mas me parece que é como se fosse um corretor de imóveis aético, imoral, que só vê um lado da negociação. Então, ele entra numa discussão e faz o seguinte: olha só, primeiro, vocês paguem a dívida com aquilo que vocês acham que devam pagar. Segundo, vocês vão fazer aí o que vocês quiserem, porque aumenta a taxa de ocupação do solo. Então, você potencializa... A gente fatura mais IPTU. O nome disso é o que? É a renda do solo. Então, você potencializa a renda, certo, privada do solo, porque você multiplica o solo, vai criando solo criado. E vários pavimentos, adensa isso, e ainda diz o seguinte: além disso, nós vamos fazer o seguinte, o pessoal aí não está querendo um parque? Vocês não sacaram que é importante a gente ter um parquezinho ali, de forma pejorativa, eu estou falando, para valorizar a terra de vocês? Você já imaginou um condomínio numa área que a gente tem um passivo ambiental? Ali é um passivo ambiental.
Ali foi feito um movimento de terras lá atrás, há décadas atrás, criou aqueles taludes imensos, tá certo? Mudando completamente a configuração daquela região, mudando, alterando o lençol freático, a própria capacidade coletora, receptora e distribuidora do Rio Paquequé. Ou seja, ali é uma coisa assim, absurda. Hoje não seria aprovado um projeto daquele tipo. Podia gerar 3 mil empregos. Não poderia ser daquele jeito. Veja o seguinte, implanta um condomínio e vamos criar um parque, maravilha. Você já imaginou como se multiplica o valor do solo naquele terreno hoje, que é um passivo ambiental? Ele se multiplica na razão direta de implantação de uma possibilidade de um parque, por menor que ele seja, por mais chinfrim que ele seja, por mais arremedo de parque que ele seja. Ou seja, o investimento público para aumentar o valor da terra, para que quem tem a propriedade privada da terra possa usufruir uma renda e auferir com isso uma renda ainda maior. Isso é de uma crueldade absurda. Isso é absurdo. Eu não preciso entrar nem no mérito de quantos mil metros quadrados tem, dos que você falou, 20 e tantos milhões de reais, lá de trás, né? Você falou, não é isso? 2014, ou seja, hoje seria 30. Exatamente. Além disso, tem um aspecto importante. Não estou discutindo os projetos em si, mas um aspecto importante. O valor do solo daquela gleba de terra, daquele grande terreno, ele não pode ser contabilizado de uma única forma. Porque você tem um rio, vocês têm um curso d'água, que, independente da importância dele para o abastecimento, inclusive do sistema Piabanha, etc., bacia, né? O rio Piabanha e Paraíba do Sul, você tem ele sendo protegido legalmente. Tem a faixa. Um lado foi ocupado, o outro lado, não. Esse lado que não foi, ele pode sofrer uma intervenção importante do ponto de vista ambiental, urbanístico, ambiental, mas ele não tem potencial construtivo. Você concorda comigo? Eu não posso construir unidades habitacionais, o comércio, o serviço, eu não posso construir ali, porque é uma faixa não edificante. Então, o valor... Essa faixa que foi doada no valor de 10 milhões. Exatamente. Essa faixa... Olha só, né? Eu não posso pegar e contabilizar, tá certo? Porque o metro quadrado dessa faixa tem o mesmo valor do metro quadrado do restante do terreno, está entendendo? Porque não tem. O potencial construtivo ali é zero. Você não tem como gerar renda do solo diretamente do metro quadrado daquela área não edificante. Então, na hora de valorar, colocar em 10 milhões. Exato. Mas 10 milhões o quê? E a outra área que foi feito todo um serviço de terraplenagem, já antigo, e que ali você tem já condições de edificar. Porque ali permite, mesmo não alterando a legislação urbanística. Entendeu? Então, veja o seguinte, numa única questão, né, pontual, embora importante, que é o terreno da antiga Sudantex, nós temos várias facetas que estão ali obscurecidas pelo fato de não se ter publicidade nas ações e nas práticas públicas de gestão do interesse público. Quando o conselho é esvaziado, quando as audiências não são feitas da maneira que deveriam ser, você me contou, quando o próprio prefeito, sua equipe, tá certo, não se empenha em deixar muito claro essa discussão e apresentam propostas e projetos de negociação por cima, elas acabam escondendo facetas altamente criminosas. E aí, um Ministério Público, como instrumento público de garantia dos direitos... Guardião dos interesses da sociedade. Exatamente, tem que estar atento e não tem que depender de uma iniciativa do movimento A, B ou C. O Ministério Público ele pode ser acionado por uma notícia de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos ou de uma instituição, mas ele age por si próprio e ele deve agir por
por si próprio. Então, o Ministério Público não pode se omitir disso. O Ministério Público tem que estar em cima, inclusive no sentido de impedir que essa negociação seja levada a efeito. E não interessa se o projeto é bom ou ruim. Não, o problema é o seguinte, está no nascedouro, mesmo porque isso não se decide por decretos, por um ato discricionário do chefe do Executivo. O que trata, isso volta a 1988, lá que o Marquinhos lembrou, Marquinhos da Bíblia, da Constituição Federal, que estabelece que isso tem que ser tratado como política urbana por leis municipais, inclusive o plano diretor democraticamente construído. E quem define o plano diretor, quem apresenta a proposta é o executivo do plano diretor, inclusive da reforma dele, da atualização, enfim. Mas quem aprova é o legislativo, e o legislativo é que muda a lei de uso, parcelamento, ocupação do solo urbano. Então, não existe essa história de, por decreto, eu criar um lugar bacana ou um lugar ruim para a sociedade. Porque se fosse um projeto maravilhoso, criado por decreto, do meu ponto de vista, ele não valeria absolutamente nada, porque o decreto não altera o uso do solo, a ocupação do solo e o parcelamento do solo. Agora, mais ridículo que isso, finalizando o meu raciocínio, é que você me falou que tem um nome, né? Quer dizer, ainda deram um nome para aquilo, que é a história de criar um bairro, alguma coisa do gênero. Exatamente. O bairro Jorge Macho, né? O Jorge Macho, não é isso? Então, a já cara do colonizador, né? Assim. Já que está na moda essa questão das fake, né? E tudo é fake, isso é fake, porque o Jorge Macho era fake, porque ele não era inglês, era português, não é isso? De ascendência inglesa, e é tido como grande benfeitor. De forma não é, a coisa não funciona bem assim. A história de Teresópolis está contada de uma maneira meio equivocada, em vários aspectos. E segundo, é o seguinte, você não transforma uma área, no centro da cidade, uma área daquela, uma gleba daquela, num bairro. Não existe isso. O bairro é uma unidade política administrativa e que tem que ser criado por lei. Assim como a reorganização, seja do ponto de vista macro dos distritos, nós não temos os distritos, os 3 distritos, são criados por lei. Então, não existe esse tipo de medida, sabe, unilateral. Então, Bira, e para você saber, no acordo, o acordo que o prefeito assinou, né, no meu, no seu, no nosso nome, né, de quem aqui nos assiste, né, ele assume um compromisso de mudar o zoneamento. Por exemplo, no acordo, o dono lá do terreno, né, naquela de construir um bairro, né, então tem aquela lei de parcelamento do solo, que acho que é 35%, lei federal, não sei como é aqui em Teresópolis. Mas então, ele diz assim, olha, eu vou te dar esse prédio de 3.000 metros aqui no centro do terreno da Sudantex, mais uma área de 3.000 metros, e aí, para você colocar o CANT, hein? CANT é o Centro Administrativo Municipal, né? Você diz aquele edifício... Aquele bloco que não tem, que o pé direito é de 3 andares, mas é oco, ele não tem pavimentos dentro, porque é um prédio industrial. E aí ele diz, né, que assim, olha, mas isso só será possível se você aumentar o gabarito em 3 andares de toda a rua da gleba que me pertence, que eu não vou te dar. Isso não existe. Não, existe. Aí, não, olha só para a gente organizar a perplexidade dessas várias facetas que você falou, né? Vamos olhar para a faceta que eu queria me focar aqui agora. O prefeito assume um compromisso que ele não pode, que depende da Câmara. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Ou seja, a revisão do plano diretor, que já tem um monte de pegadinha para atender, esconderam da gente. A gente descobriu e estamos anulando o processo se não fosse a pandemia. A gente estaria anulando esse processo, né? Lá no Conselho. Né? Então, e aí, já não bastasse, né, esse arroubo da prefeitura em aplicar lá um plano, uma revisão de plano diretor que está lá na Câmara à espera de uma aprovação, né? Eles ainda colocam, assumem essa responsabilidade num acordo, e o juiz, pior ainda, o juiz homologa. Ou seja, você tem um juiz que homologa um acordo em que uma parte do acordo, o acordo não pode ser cumprido, ele não tem autonomia para cumprir esse acordo.
porque ele depende da Câmara de Vereadores para fazer o que você disse. Entendeu? Então, um conjunto de ilegalidades. Né? Não tem problema o seguinte, aí você tem aí, né, o Ministério Público, que todo mundo acha, né, e até já não bastasse os nossos exemplos aí atuais de Ministério Público, né? Eles têm mania de trazer o Ministério Público como se fosse o detentor da verdade absoluta. Então, ou seja, você delega aquele agente do Ministério Público que tiver desidioso, né? Ou seja, com preguiça de ler o processo e defender os interesses públicos, né? Ou seja, ele como se validasse porque ele deixou, entendeu? E aí a gente mostra, inclusive, que a gente vai recorrer, inclusive essa semana, tá? Eu já vou estar encaminhando ao gabinete do deputado Carlos Mink, tá? Conforme combinado, todo o nosso relatório para que ele encaminhe para a ouvidoria do Ministério Público, na verdade, para o secretário-geral do Ministério Público Estadual, para vir de cima para baixo, via mandato, porque ele foi o autor das 2 indicações legislativas que direcionaram a verba do FECAM. Lá atrás. Porque essa verba ia para o FECAM, em Teresópolis, do multa ambiental vai para o FECAM. E aí, essa indicação permitiu que a verba, né, o Estado pudesse alocar, deixar a verba, porque essa é uma questão importante, mostrando a estrutura federativa dos conselhos. O fundo estadual tem articulação com o fundo federal e os fundos municipais. Embora o fato criminoso que aconteceu, que foi a usurpação do erário público, quando uma dívida se acumula de uma forma tão absurda como foi, não é isso? Se torna uma dívida enorme no município de Teresópolis, mas tem implicações ali também de crimes ambientais. E sobre esses crimes ambientais, se paga multa, além de reparar danos, etc, etc, etc. Então, isso aí vai para o fundo estadual. Só que o fundo estadual ele pode carregar recursos para o município, ou seja, volta para o município, porque ali foi o palco do crime ambiental, por exemplo. Ali foi onde ocorreu o crime ambiental. Mas poderia não ir, ele poderia ser carreado para outras iniciativas, outras políticas ambientais. E veja só, isso foi fundamental, porque isso daí trouxe investimento público para financiar políticas nessa área, na área ambiental, e mais especificamente na criação, pelo que você me contou, do parque, não é isso? Do parque urbano, não é isso? O parque das águas, né? Quer dizer, o parque... A gente tem aqui a manifestação A gente tem aqui a manifestação do Beto Selig. A cidade tem problemas dramáticos de saneamento, destinação do lixo e mobilidade urbana. Como é possível propor um projeto como esse da Sudantex, né? E aí eu me somo a ele assim, você tem Agriões colapsando. Hoje uma amiga fotografou esgoto a céu aberto em Agriões. Em algumas áreas, alguns horários do dia em Agriões, em algumas áreas, é cheiro de esgoto direto, entendeu? Porque ele sobe pelos ralos da drenagem. E aí, ou seja, aquele povo lá que deveria ser, por questões sociais, o mais cheiroso, né, ele está ali sucumbindo ao próprio veneno da especulação imobiliária. Entendeu? Mas essa questão, é verdade, essa questão que o Beto coloca, obrigado, Beto, são questões fundamentais e que tem a ver com tudo isso que estamos discutindo. Porque quando falamos da própria questão do lixo, nós estamos tratando de resíduos, está certo? Os resíduos são compreendidos como lixo porque dentro de uma política pública educacional em que vê que aquilo que produzimos como descarte, entre aspas, não vale nada. Uma unidade de conservação, como o Parque Montanha de Teresópolis, como o Parque Nacional Serra dos Órgãos, como o Parque Estadual Três Picos, são unidades de conservação de política de educação ambiental, tem que estar presente, concorda? Quando você pega e trabalha o projeto que você falou, que a sociedade apresenta como uma alternativa importante para a implantação naquele local, naquele centro urbano, que é um dos poucos terrenos públicos que a gente tem, assim, pelo menos disponíveis, com infraestrutura, ali eu acho extremamente importante que seja implantado, sim, um parque municipal. Não tem que se implantar novas moradias, e a questão não reside pelo adensamento na área apenas, mas reside que tem que se estudar sempre, e isso é uma questão, né, afeta as questões urbanístico-ambientais,
estudar a vocação dos lugares. Se você tem um terreno daquele que foi uma planta industrial, tá certo? Que foi, enfim, todas as suas importâncias, as importâncias ao longo da história de Teresópolis, e deixou de existir como tal, ela pode ser potencializada, essa área, como uma área de proteção ambiental, de educação ambiental, de recreação, de espaços de Inclusive, lazer. essa é a finalidade. A finalidade do FECAM, ou seja, aí tem outra faceta, que desobedece o princípio do FECAM, que é o princípio ambiental. E ele orienta o uso da verba. As verbas dos fundos no Brasil, todas elas são carimbadas. Elas não são soltas. Entende? Eu não tenho R$1 milhão e uso ali onde você quer. Não. Esse 1 milhão ele é dividido em projetos específicos, em ações específicas, em planos, em programas. Então, isso tudo não pode ser feito ao arrepio da lei. Veja o seguinte, a questão que o Beto levanta contra a mobilidade, por exemplo, em infraestrutura urbana, questão de saneamento, eu vejo como um complicador para qualquer projeto, inclusive, mesmo se transformando ali numa área, num parque municipal na sua integralidade. Toda a área como um parque. Você tem afluxo de pessoas, vai ter uma discussão sobre mobilidade de pessoas e coisas, pessoas e bens, que deve ser tratado com muito carinho. A incrementação do transporte público, senão como ficam todas aquelas ruas, como ficam todas as vias públicas, vai estacionar onde? Não, tem transporte público. Eu saio da Barra, em vez de ir com o meu carro, eu pego um ônibus aqui e desço ali. E essa é uma questão, é uma outra questão que eu queria trazer para você. Né? Exatamente. Que é o seguinte, bom, a partir até da Sudantex, que está previsto ali um arruamento e colocar uma avenida naquela pretensão, né? Olha só, que loucura, né? Está previsto ali colocar uma avenida, né? E o governo defende isso com o maior roubo, assim, né? Uma avenida com o nome de Roger Malhardes, até, em homenagem à promotora, né? Que não está mais em atuação, né, o avô dela, né? Porque a verdade é o seguinte, a promotora, vou abrir um parêntese, a promotora era quem conhecia o processo todo e quem gerou a ação civil pública contra a Sudantex. Só que ela teve um AVC num momento crucial e foi aposentada. Então, os promotores que chegaram depois não se atualizaram corretamente do problema. E aí foram meio que agora perder um pouco o fio da meada, humanamente, dá até para entender. Mas então, aí naquela área ali, se você botar uma avenida, ela já vai dar uma rasgada no terreno, né, com tudo que uma avenida pede, para o quê? Em nome de escoar, né? Ou seja, ajudar a escoar o trânsito do centro da cidade. Eu pergunto, por quanto tempo, cara pálida, se todo dia está sendo vomitado carro na rua? A frota da cidade dobrou em 10 anos. Então, Bira, o que acontece? Essa é a discussão que eu queria trazer para você, porque a reboque disso, a gente tem aí uma cultura da cidade das pessoas pararem seu carro na frente dos lugares. Elas não têm uma cultura que a Europa, né, as cidades da Europa, que são muito mais antigas que Teresópolis, com ruas muito mais estreitas, né, elas já protegem o centro ali, só anda carro de serviços, bicicleta, ou seja, tem todo um distanciamento, e aí o circular, ou seja, você deixa o teu carro particular em casa e vai de transporte público até um ponto, e depois você faz a pé. Então tem por exemplo, uma rua ali que eu também chamo a atenção, que é aquela rua Monte Líbano, por exemplo, né? Aquela rua Monte Líbano, ela é uma rua onde a Praça Olímpica. Aquela rua que sai da Praça Olímpica e vai em direção do Efim Moreira, né? Ela ali, ela oferece, ela tem um fluxo ali em que as pessoas param o carro indevidamente, entulham o carro ali, ela está mal resolvida de uma forma. Então, imagina assim, ela é um exemplo de que ela poderia ser mais uma rua de pedestre, como outras ali no centro da cidade, para proteger o pedestre, né? Nessa coisa do direito dele de ter uma cidade aprazível. O carro está tomando o lugar do pedestre de uma forma que é alinhado com essa cultura do privatista, essa cultura de excludente social, essa cultura de guerra de classe,
Entendeu? Perfeito, perfeito. Essa é uma outra questão que você está levantando. A gente pega o gancho que o Beto falou sobre infraestrutura e serviços urbanos, onde a questão do saneamento é essencial, que é a garantia da vida, né? E nós hoje, parênteses, nós estamos discutindo sobre a questão da privatização da água no Brasil, ou seja, transformar um bem finito, que é a própria essência da vida no planeta, numa mercadoria a ser negociada pelo capital privado. Isso é um absurdo. E isso se aplica ao esgotamento sanitário. É o fornecimento de água potável, tratamento desse fornecimento de água potável e o despejo das águas servidas e o tratamento para o reaproveitamento dessas águas servidas. E aí eu não digo só dessas águas potáveis que nós usamos, geramos esgoto sanitário, que pode ser processado e reaproveitado em várias outras utilidades. Eu digo também das águas das chuvas, que são águas que podem ser utilizadas, captadas e utilizadas para várias finalidades. Ou seja, nós temos aqui um município que é o município das águas. Tá certo? Nós temos um município das águas, não é só porque chove muito, não, é porque nós temos um sistema. Né? Não tem carro-pipa, né? Assim, não tem carro-pipa. Exatamente. Extremamente importante, tá certo? De capilaridade do sistema hidrológico do município, que é extremamente importante, as bacias que formam esse município, bacias hidrográficas. Aí o que a gente vê? Quando a gente vai no centro, para uma rua que é pequena, é uma rua estreita, uma rua pequena, ela não é longa, etc. Ela está onde? Ela é uma radial de uma praça, que já é uma aberração, porque ali ela é mais baixa do que o leito do rio, porque ali era o rio. Então, veja só, fizeram ali um bloqueio. Né? O nome já diz, né? Exatamente, isso é um absurdo, e sempre vai encher. A menos que se coloquem bombas que vai jogar não sei para onde também, porque tem esse problema, vai jogar para onde. Então, esse é um problema. Mas veja o seguinte, eu tenho uma praça no centro da cidade, muito mal resolvida, do ponto de vista até urbanístico ambiental. Mas, sem discutir isso, nós temos uma via, e ela vira estacionamento, como você falou. É uma via perigosa, né? Onde o fluxo de pessoas deambulando por ali, certo? Sejam pessoas idosas, pessoas com deficiência, ou seja, a questão da mobilidade do ser humano no espaço urbano é colocada de lado 100%, porque a proteger a calçada para ninguém encostar o seu carro com duas rodas na calçada, põe-se um fradinho, põe-se um canteiro que inviabiliza o pedestre de andar e gera até acidentes. Veja o seguinte, olha como as coisas são engendradas. Então, a discussão sobre transformar uma via, seja a Monte Líbano como qualquer outra, numa via, um logradouro que seja predominantemente de uso do pedestre, tá certo? Ele já passa por uma abordagem também macro. Nós temos que pensar de forma macro. Qual o papel no sistema viário dessa via, tá certo? Como é que ela conecta? Ela pode ser suprimida como uma via corrente de veículos motorizados, ou de veículos não motorizados, só de pedestres, todas elas, como já existe uma massa construída, uma série de atividades, moradia, comércio, serviço, então é importante saber também das demandas de quem usa aquele espaço em si. Então, tem entradas de garagem, não tem o que tipo de atividade econômica e habitacional existe ali, para saber como eu vou garantir o acesso e a circulação de veículos de serviço, seja de segurança pública, de assistência médica, de defesa civil, tá certo? Que tem que fluir de maneira rápida e eficiente. Então, a discussão sobre uma rua se transformar em rua de pedestre, digamos assim, é uma discussão macro sobre o sistema de mobilidade do município e, por trás dessa discussão, a lógica da privatização dos sistemas de transporte coletivo. No Brasil, o Teresópolis realmente é o retrato de muitas ilegalidades, né, e mentiras. Por exemplo, nós temos um sistema de transporte rodoviário municipal que, em tese, formalmente, seriam duas empresas, não é isso? 1º de março, e ainda continua assim, me parece. 1º de março e Viação de Deus, não é isso? Não é? Porque é proibido no Brasil, é proibido... Tem uma terceira, mas é tudo no mesmo complexo ali. Tudo. É proibido no Brasil o monopólio. Então, se cria uma farsa, tá certo? Que continua existindo o monopólio,
onde o valor de tarifa, a qualidade de transporte, toda a questão de frequência, etc., sem custo, né, da própria tarifa, são discutidos em gabinetes. Por quê? Porque não existe o conselho da cidade funcionando de forma efetiva para discutir política urbana na garantia de acesso aos meios de transporte coletivo que vão desafogar, tá certo, as vias públicas, e elas deixam de ser vias para veículos motorizados e elas voltam à origem dos assentamentos humanos, como quando não existiam veículos motorizados, que é o livre fluxo de pessoas e coisas, de bens. Cidade para as pessoas, né? Não para os carros. Exatamente. O município como um todo. Isso vale para o Centro de Bom Sucesso. Isso vale para Sebastiana, vale para o Caleme, como vale também para a Várzea. Vale para todas as regiões, vale para aquela região ali da Várzea, né, limite ali com a Fazendinha, não é isso? Onde é a Sudantex, e que qualquer iniciativa que se faça ali há de se pensar articuladamente a questão da mobilidade, chamada mobilidade urbana, mas, de fato, é a mobilidade no sentido mais amplo, para que as pessoas possam chegar, sair daquele lugar, usufruir daquele equipamento público de uma maneira, plena, sem gerar mais problemas. Porque o fato de você gerar um parque não significa que aquela área vai ser bem utilizada, não. Ela tem que ter infraestrutura e serviços. O Beto lembrou bem. Seja a implantação de unidades habitacionais, seja a questão de um parque municipal, qualquer equipamento público e qualquer investimento, seja inclusive para moradia ou para atividades econômicas, gera aquilo que nós chamamos no campo do urbanismo um fator gerador de tráfego, tá certo? Você coloca uma planta industrial, você gera um conjunto habitacional, você cria um hospital, uma UPA ou uma creche, eles geram movimento para aquela. Isso daí tem que ser pensado. Então, o que está em discussão num primeiro momento não é a finalidade daquela área apenas, mas o que ela vai gerar em termos de movimentação naquela região. E isso envolve políticas públicas e controle social sobre aquilo que é fundamental, que é o futuro das cidades do mundo e no Brasil. O Brasil hoje é um Brasil urbano. Teresópolis deve ter, talvez, na casa de 85% a 90% da sua população residindo, tá certo? Nas áreas urbanas de Teresópolis. E áreas urbanas, volto a dizer, dos distritos, das localidades, das vilas, tá certo? Das áreas de adensamento urbano. Isso significa que nós temos que dar um tratamento à questão da mobilidade. A mobilidade é uma dimensão da vida. Nós nos movimentamos no espaço e no tempo. Se o controle sobre o movimento do ser humano no espaço e no tempo não estiver baseado nos princípios fundamentais dos direitos sociais, dos direitos amplos da convivência do ser humano, inclusive com as outras espécies, dos animais e com as outras formas de vida, nós estaremos sendo danosos. Porque não se trata de criar uma área e depois criar um estacionamento, pavimentar aquela área toda de estacionamento e tornar aquela área impermeável. Chamar mais gente com o seu automóvel, com 2 pessoas dentro, para poder ir para um parque. Não, eu vou para um parque com o uso do transporte coletivo, com a tarifa justa, né? Com garantia, porque aqui as mazelas são tantas que, por exemplo, quando as famílias de trabalhadores têm o direito ao ócio, têm direito ao lazer, à recreação, podem se distrair para um domingo, por exemplo, que a grande maioria não trabalharia, nós temos o quê? A diminuição da frota de transporte coletivo. Isso é um absurdo. Você tem que ter oferta para as pessoas se locomoverem. Não, aí as pessoas pegam, fazem uma economia, compram uma moto, compram um carro, e para poder garantir fazer uma visita, fazer um passeio dentro do próprio município. Por quê? Porque, de fato, a articulação do capital que domina e controla monopolisticamente o transporte público coletivo em
tá certo? Tem a complacência e tem a cobertura do poder público. E aí são os dois poderes, de cara, o executivo, a Prefeitura Municipal de Teresópolis, através da sua chefia, e o legislativo, através do colegiado de vereadores e da sua presidência. Todos são responsáveis por isso. Além disso, obviamente, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem que participar de negociação desse tipo. O Poder Judiciário tem que ficar fora desse tipo de discussão, porque ele julga. Eu não posso julgar, participar de uma decisão e depois julgar sobre ela. O Ministério Público e a Defensoria Pública, sim, devem participar de todas essas discussões. Como recentemente vimos aqui a questão da Covid, da flexibilização, que tem a ver com a questão da mobilidade, do uso do espaço público. Aí o Ministério Público participa de uma discussão, perfeito, mas ele não pode ser avalista de uma decisão que, se amanhã você aciona o Ministério Público para poder ser contra esta forma desenfreada, certo, de controle da pandemia aqui em Teresópolis, porque os casos estão aumentando, as mortes estão ocorrendo. Então, eu entendo que está existindo um descontrole disso aí. Se eu, como cidadão, apresento uma notícia ao Ministério Público para que ele faça uma avaliação, instaure um inquérito civil público e venha, inclusive, a instruir uma ação civil pública, e ele participou daquela decisão, como é que fica? Eu estou discutindo com quem concorda, então não tem ninguém a defender meu interesse como cidadão, meus direitos como cidadão, e pode me provar que não existe pandemia, que é uma gripezinha, que as pessoas não estão morrendo, que tudo isso é uma grande farsa chinesa. Mas terão que me provar isso. Enquanto não provam, eu tenho o Ministério Público, a Defensoria Pública a meu favor, para discutir sobre isso, e o juízo, ou seja, a justiça, para decidir se eu estou certo ou errado. Isso, infelizmente, em Teresópolis, muitas vezes não acontece. Essa relação um pouco meio solta entre os diversos poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, e, muitas vezes, os instrumentos de garantia dos direitos, que é o Ministério Público e também é a Defensoria Pública. Então, Bira, tem aqui André Teixeira. É sempre um prazer escutar o meu amigo Biratan de Souza. Saudade dos nossos debates no SEG UFRJ. Politicamente sempre perfeito. Palmas. Olha só, professor André, professor André. José Nasser está aqui. José Nasser, querido amigo. Então, a professora André é diretora da Escola de Serviço Social da UFRJ. E nós participamos do Conselho de Ensino de Graduação por 5 anos, representando os nossos centros no Conselho Superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tratando das políticas estudantis da área de graduação. E aí uma última pergunta aqui, né, o José Nasser, e quanto à rede de esgoto, que sequer foi resolvida na cidade, contribuindo, né, com esse caos que a gente está aí, questão do saneamento, né, e que, inclusive, aquela área ali da Sudantex, ela é prevista no Plano Municipal de Saneamento Básico como uma área para aportar as estações de tratamento de esgoto do primeiro subsistema, que é o maior, que vem do Alto, Agriões, e parte lá da confluência do rio Meudon, que fica ali. Então, a prefeitura esquece até o próprio termo de referência quando ela assina aquele acordo. Olha que loucura, né, cara? Ela passa o rodo naquilo. Como se. E no termo de referência do processo de concessão do saneamento ambiental, estava lá assim: estação de tratamento de esgoto a um raio de 150 metros da rodoviária. No termo de referência da prefeitura. Olha só. Um raio de 150 metros da rodoviária, você vai botar onde? Imagina você, teresopolitano, você que está nos acompanhando aqui, que não seja a Sudantex, aquela área ali. Entendeu? Olha só. É uma coisa muito curiosa. Veja o seguinte: como é que você. Nos processos pedagógicos, uma das maneiras que você tem, das formas de relacionamento que você tem, é baseada num princípio fundamental de alguém que, no Brasil bolsonarista de hoje, diz que não vale nada, que é o Paulo Freire, né? A educação é transformadora, ela é emancipadora, e ela o é na medida em que as pessoas todas que participam dos processos educacionais são agentes transformadores, senhores de si, do seu presente e do seu futuro. Então, a construção coletiva do conhecimento é algo que se faz baseado, inclusive, na realidade concreta.
mas também nos sonhos, também no que passou, nas tradições, nas histórias. Ou seja, é um conjunto amplo desse universo da vivência humana. Eu pergunto a você o seguinte: será que as extrações de tratamento de esgoto, que hoje nós temos tecnologias fantásticas, né? Que podem ser resolvidas de uma unidade para 20 pessoas, como para 2.000 pessoas, enfim, são várias formas de tratamento, são unidades que demonstram para a sociedade que aquilo que você transforma em esgoto, numa água suja, digamos assim, ela de fato pode ser em menor quantidade na hora que você não usa demasiadamente a água potável. Você procura ter controle sobre esse uso de forma racional, não desperdiçando. Diminui a quantidade de geração de esgoto. Cada metro cúbico de água gerada, potável, no mínimo, 1 metro cúbico de água de esgoto, ou seja, águas servidas. Essa água servida, vai passar por um tratamento de esgoto, ela deve ser vista pela sociedade. A sociedade deve conviver com a extração, com as estações de tratamento de esgoto, como algo que seja tão comum quanto o vaso sanitário da sua casa, quanto a torneira da sua cozinha, quanto um ralo que você tem, tá certo, lá no seu banheiro. Você deve conviver com tudo isso como instrumentos que a criatividade humana, ou seja, o conhecimento humano engendrou para resolver problemas gerados por nós mesmos, para que deixem de ser problemas e se transformem em benefícios para nós humanos e para o conjunto da vida no planeta. As estações de tratamento de esgoto devem ser visíveis, deveriam ter placas grandes, acesso público, visitação pública, para você ver o seguinte: o cocôzinho que está entrando com xixi aqui, ele vai se transformar numa água potável ali, que não só o passarinho bebe, como você também bebe. E você vê esse processo como algo salutar, fruto do que? Do conhecimento humano gerado pela democratização da educação como um bem coletivo, portanto, uma sociedade que se emancipa através da educação. Daí, os grandes ensinamentos do nosso velho e sempre vivo Paulo Freire, né? De transformar através da educação. Você tem o tratamento de resíduos, que o Beto lembrou, tratamento de resíduos sólidos, as estações de tratamento, toda a seletividade, desde as fontes geradoras até aquelas que transformam aqueles resíduos em algo para ser reutilizado de alguma maneira, que são as diversas possibilidades, aquilo dali deve ser de visitação pública, deve existir em todos os lugares do planeta, para que a gente produza menos subprodutos que não servem para nada, entre aspas, use comedidamente os bens que produzimos e a natureza, que é tudo finito da natureza, e a gente processe aquilo como algo que vai beneficiar o conjunto da natureza da qual nós fazemos parte. Nós meio que estamos no final desse papo, indo para o início, discutindo a vida no planeta, e o planeta como sujeito de direitos. Os direitos humanos são criações humanas, que avançaram a ponto de compreender que nós somos uma pequena parcela nessa magnitude e complexidade da vida no planeta, e que essa complexidade deve ser protegida por todos, e fundamentalmente pelas espécies, a espécie humana, que mais drástica e violentamente, criminosamente, age contra o planeta. Então, aí, o povo te agradecendo. Obrigado, Bira, pelas palavras. Alexandre Oliveira, petista, sanitário. Né? Isso, então, a Alegre Zerbini aqui, ó. Bira, querido, saudades. Cristina Lídia, é uma alegria ver uma live desse nível na cidade, parabéns. Cristina Sucupira, a educação é a base para tudo. Enquanto não for o foco, não vamos melhorar moralmente e progredir. Né? Aí, palmas aí do Wallace Cabral. E aí, assim, para a gente fechar já, começar a aterrissar já o nosso avião, né? Temos aqui 40 pessoas ainda aqui com a gente, firmes e fortes, né, acompanhando essa live. E eu queria, assim, fazer um exercício com você. Quando você pensa em Teresópolis, assim, no que precisa ser resolvido, né, quais são, numa ordem assim de prioridade, o que te vem, assim, os 3 primeiros itens que vem à sua cabeça, assim?
né, nesse sentido, sobre essa ótica urbanista, sobre essa ótica da cidade não se deteriorar, sobre esse aspecto? Olha, a primeira é a vida, e a vida traduzida na dimensão da saúde. E a saúde humana só existe se existir a saúde do ambiente como um todo. Eu não consigo ser saudável individualmente se eu vivo numa casa poluída, num bairro poluído, entende? Se eu estou num ambiente maior com poluição, por exemplo. Eu não consigo ter saúde convivendo com a miséria das pessoas. Eu serei uma pessoa triste, como em geral nós somos um pouco tristes mesmo, porque nós sofremos por isso. Nós não temos saúde se não tivermos assistência médica também. Ou seja, nós precisamos ter profissionais da saúde valorizados para nos dar essa cobertura. Por isso, nós precisamos, do ponto de vista urbanístico, da instalação do SUS como uma grande malha, tá certo? Sistêmica, que está presente desde as comunidades mais distantes do interior do município até o centro da cidade, com as unidades básicas, a questão da hierarquização, até termos os hospitais públicos para atendimento das complexidades na área de saúde. Então, a questão da saúde é fundamental. Uma cidade doente, um município doente como um todo, não pode gerar uma população saudável. Uma outra questão é a questão especificamente do alimento. Nós temos que ter acesso ao alimento, a nutrição de qualidade. Nós não podemos ter um município com uma produção tão grande, tá certo? Abastecendo outros municípios, e o Rio de Janeiro, o Estado, e o alimento produzido aqui nas nossas áreas rurais serem tão caros para quem mora em Teresópolis. Enquanto que você olha a população que produz esse alimento lá na terra, produzindo esse alimento, em grande parte são os pobres, que são o quê? Expropriados do seu direito de acesso à terra. A reforma urbana é tão importante como a reforma agrária. É impossível você entrar em áreas de Teresópolis, áreas rurais, com uma plantação belíssima, emocionante de ver aquilo, as pessoas trabalhando, e você vê um casebre que parece mais um depósito de insumos agrícolas do que uma moradia. Ali é a moradia dessas pessoas. E lá você tem o quê? Uma moradia de melhores condições, com vários veículos colocados, que são de quem essas moradias, de quem essa terra, de quem essa moradia? São daqueles que são donos da terra e donos dos instrumentos de distribuição do produto, dos atravessadores, por exemplo, daqueles que atravessam um processo produtivo de consumo do alimento e que fazem ele chegar caro na mesa das pessoas e pouco dinheiro para aqueles que produzem, que efetivamente produzem alimento. Então, é um exemplo. Isso tem a ver com política urbana. E, naturalmente, uma outra questão é uma questão mais específica da moradia, que eu acho que fecha também um pouco essa discussão. A moradia é compreendida internacionalmente, existem definições das Nações Unidas que trata da moradia digna, da moradia adequada. A moradia digna não é uma edificação onde uma família mora e que tenha água potável, que tenha energia elétrica, tá certo? Que seja confortável para viver ali dentro. É mais do que isso. Ela precisa estar inserida numa relação com outros serviços, infraestrutura, para que você tenha qualidade de vida. A saúde do ambiente como um todo vai refletir na saúde interna. A qualidade da moradia, do seu espaço vital, vai ser influenciada pela qualidade do contexto em que ela está implantado. Então, não existe moradia de qualidade se não existe um contexto de moradia de qualidade. E uma coisa é certa, e a história da humanidade mostrou: vamos romper com uma ideia que já foi abandonada há décadas, de que nós temos que parcelar o solo para o seu uso de forma setorial. Aqui nós temos comércio, aqui nós temos serviço, aqui nós temos moradia. Não. Quanto mais articulado ele for nas suas diversas funções, desde que o interesse fundamental seja o interesse público, portanto, a função social do solo, da terra, seja preservada, seja em primeiro lugar, nós teremos a convivência cada vez melhor, mais harmônica das diversas atividades humanas, na medida que elas forem geradas pelo ímpeto e pela natureza humana.
e não por aquilo que a natureza humana criou, que é transformar a própria vida em mercadoria. O dia que avançarmos nesse outro sentido, com certeza, nós estaremos também atingindo esse terceiro grande e importante objetivo, que a moradia humana seja de qualidade para todos os seres humanos, e não para aqueles que têm dinheiro para alugá-la ou para comprá-la, e ficarem à mercê das milícias oficiais ou das milícias não oficiais, mas ficarem subordinadas a políticas e interesses públicos e coletivos para a construção de municípios que sejam verdadeiramente humanos, para que a gente possa dormir tranquilos e acordar felizes, né? É o que nós gostaríamos de ter. O Bira aqui, ó, o Marcos Vinícius. Bira, bora fazer um seminário para falar de reforma urbana, até chamar Raquel Rolick, hein? Após pandemia. Está aqui, ó, o Marcos Vinícius falando. Pode, mas chama a Raquel e basta a Raquel. Não é? Eu vou assistir a Raquel falar. A Raquel é uma companheira nossa, colega nossa, né? Então, eu quero agradecer muito a sua generosidade de estar aqui nessa 1h20 de live, né, 1h25 de live comigo, né, e com essa turma toda que nos acompanha, né? Temos ainda 42 pessoas aqui penduradas até as despedidas, normalmente caem, né? Estão ali firmes. E eu queria agradecer muito a sua generosidade, se trocar, trazer essa reflexão para a gente sobre o olhar de quem estuda, né? Tudo isso que engloba, né? Porque as pessoas acham que a arquitetura é só... Não, você me contou, a arquitetura é o movimento do sol, é para onde o sol vai, é o vento, é a água, é tudo, é a abrangência. Olha, foi uma aula que você me deu aquele dia. Então, quero te agradecer muito. Espero que você aceite o convite para outras lives, para a gente estar alimentando esse assunto pontualmente, sugestão sua. Esse canal aqui é nosso, né? É nosso, dos progressistas, da esquerda teresopolitana também, entendeu? Estamos aí com o nosso, né, firme, eu sou filho dessa terra, somos, né? Então, isso, né, cara? Eu quero te agradecer, quero me despedir de todo mundo. Fala aí. Eu agradeço, Léo, mais uma vez. Foi assim, um prazer muito grande ter estado na sua casa, Marise, né? Ficamos horas e horas e horas conversando sobre um monte de coisas, né? De astrofísica ao meio-fio, né? E foi muito bacana. E hoje também, e dizer o seguinte, que todas essas amigas e amigos que estão aqui, elas de fato estão dando suporte para que esse encontro possa existir da maneira que existiu, né? Elas são um suporte disso. E são um suporte de uma iniciativa que você tomou, que acho que é exemplar, de parabéns, que é criar, através de uma postura, de uma proposta avançada no campo socialista, mostrar que a democracia ela deve ter um valor universal. E aí eu vou fazer uma lembrança em homenagem a um grande companheiro, por sinal, falecido, marido, né? Foi marido a professora Andréa Teixeira, foi esposa do Carlos Nelson Coutinho, um companheiro que teve toda a sua trajetória de vida empenhada na construção de uma sociedade libertária. E ele cunhou essa expressão. E um artigo extremamente importante para todos aqueles que defendem a democracia é ler esse artigo bem antigo, da década de 80, que se chama Democracia como Valor Universal. Lá, numa perspectiva marxista, demonstra claramente que o que nós lutamos é pela democracia. O socialismo é uma expressão avançada da democracia, onde não se tem donos sobre a vida, sobre nenhum tipo de vida. E por isso, eu me despeço de todas e de todos, dizendo que me orgulho muito, aos 63 anos, continuar sendo marxista. Dizer que sou comunista, hoje, para mim, é motivo de orgulho, porque, felizmente, eu não tive que arredar pé daquilo que eu acredito e que eu tenho esperança de que um dia as sociedades humanas alcançarão. Obrigado. Um grande abraço. Olha só, a Manuela Lopes, que você já mandou um abraço,
está chamando você para fazer parte do Planeja Terê. Então, quando você quiser se reunir com a gente, temos reuniões virtuais, vai ser super, hiper bem-vindo, vai ser um craque que vai entrar aí naquelas camisas no meio do campo ali, maravilhoso, tá bom, querido? Obrigado, Manuela. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Vamos à luta, porque só a luta muda a vida. Valeu, obrigado. Com certeza. Adiante.